A trágica história de Jonasa769 no Roblox. Dentro do Roblox existem muitas histórias trágicas que são esquecidas com o tempo, mas há algumas que permanecem gravadas na memória das pessoas que as vivenciam. Algumas dessas histórias são de amizade, outras de aventuras épicas. No entanto, há também histórias mais sombrias e trágicas, como a de Jonasa769. Ele era apenas um menino comum, com sonhos e desejos como qualquer outra criança, mas sua história se tornou um triste alerta sobre os perigos de confiar demais na internet. Jonasa, como qualquer outro jogador de Roblox, adorava passar horas explorando diferentes jogos e aventuras. Para ele, o Roblox não era apenas uma plataforma para se divertir, era um lugar onde ele poderia ser alguém especial. No mundo virtual, ele poderia ser o melhor jogador, o mais habilidoso, o mais admirado por seus amigos. Mas havia algo que sentia falta para alcançar esse status: Robux. Robux não é apenas uma moeda para Jonasa. Para ele, representar a elite de Roblox significava ter Robux. Com eles, ele poderia personalizar seu avatar, comprar itens especiais, se destacar nos jogos e, mais importante, ganhar o respeito dos jogadores. Esse desejo de aceitação e status era a motivação principal que levava a se dedicar ao jogo dia após dia. Ele via outros jogadores com skins incríveis, armas poderosas e acessórios que ele simplesmente não podia ter, porque seus pais recusavam-se a comprar Robux para ele. Jonasa passou semanas pedindo insistentemente aos seus pais, sempre tentando convencer eles de que isso ajudaria a melhorar no jogo. Ele dizia que precisava dos Robux para ser um jogador melhor, para subir de nível mais rápido e para se divertir mais. Mas os pais, preocupados com os gastos, sempre se recusavam. Isso é um jogo, Jonasa, dizia sua mãe tentando explicar. Você não precisa gastar dinheiro para se divertir. Mas essas palavras não faziam sentido para ele. Para ele, era mais diversão. Era mais do que diversão. Era uma questão de identidade. Frustrado e com o tempo passando, Jonasa começou a procurar alternativas, pesquisou tutoriais e fóruns sobre como conseguir Robux sem pagar. E foi aí que se deparou com a promessa de um truque fácil. O truque envolvia usar sites de terceiros, aplicativos questionáveis e até hacks. Jonasa tentou de tudo, mas nenhum desses métodos funcionava como prometido. E a cada falha, ele sentia sua frustração crescer mais ainda. Ele sentia que estava sendo deixado para trás, enquanto seus amigos e outros jogadores continuavam a brilhar no mundo de Roblox. Foi então que, uma dessas tentativas frustradas, Jonasa encontrou um jogador que lhe fez uma proposta que parecia uma oportunidade de ouro. Esse jogador era anônimo e se apresentou de forma amigável, como alguém que também adorava Roblox. O jogador disse que sabia como Jonasa poderia conseguir Robux de uma forma fácil e rápida. Estranho, hein? Tá querendo comprar Robux e não quer pagar o preço do Roblox? Aqui te apresenta Robux barato. Para leve comparação, na Robux barato 400 Robux é literalmente R$19,20 e no Roblox custa mais de R$30. Fora que vende Game Pass muito mais barato também. E pode confiar, tem várias avaliações boas da loja. Link da loja na descrição e no comentário fixado. Mas havia uma condição. Jonasa teria que passar por uma série de desafios, tarefas que provassem sua determinação e coragem. Sem pensar duas vezes, aceitou a proposta. Ele acreditava que finalmente teria as chances de alcançar seu sonho de ser o melhor jogador. O jogador anônimo, que se chamava Amigo, começou a lhe enviar mensagens privadas dizendo que ele precisava ser paciente e mostrar sua habilidade. A primeira tarefa parecia até que simples: uma corrida de obstáculos, conhecida como Obby, em um servidor privado que o jogador anônimo criaria para ele. Ele estava tão empolgado, ele adorava Obbies e sabia que teria facilidade em completá-lo. Ele logo se conectou ao servidor privado e com sua habilidade passou pela corrida de obstáculos sem dificuldades. Ele estava radiante. Você é bom, Jonasa, diz o jogador anônimo. Agora você está pronto para o próximo nível. Ele estava muito feliz, sentindo que estava mais perto do seu objetivo e confiava cada vez mais naquele jogador que parecia saber exatamente o que ele queria e como ajudá-lo. O segundo desafio foi mais peculiar. O jogador anônimo pediu que Jonasa fizesse algo que parecia inofensivo, mas que com o tempo se revelaria uma decisão muito errada. O pedido foi simples: dê uma olhada na carteira da sua mãe e veja o que tem dentro. Jonasa ficou hesitante por um momento, mas logo pensou: não é nada demais, ele só está pedindo para encontrar algo básico, nada demais. Ele então foi até a casa de sua mãe, pegou a carteira dela sem que ela visse e começou a vasculhar. Encontrou cartão de crédito e documentos pessoais. Nesse momento, ele não pensou no que isso poderia significar mais pra frente. Ele estava apenas cumprindo o desafio, sem perceber que estava ultrapassando um limite. O jogador anônimo parecia interessado nos cartões de crédito. Ele perguntou quantos cartões Jonasa encontrou, e ele, inocente, respondeu que havia apenas 3. A conversa seguiu e o jogador anônimo elogiou a coragem de Jonasa, dizendo que ele estava indo muito bem, e ele, sem saber, estava entrando mais em armadilha ainda. Você vai ganhar os Robux, disse ele. Agora me mostre mais sua confiança. O Jonasa acreditou que estava mais perto de seu objetivo, mas o jogador anônimo disse a seguir fez Jonasa começar a divulgar dele. Mas e aí, será que ele parou? O terceiro e último desafio foi sem dúvida o mais arriscado. Ele pediu para que Jonasa passasse o número dos cartões de crédito que ele tinha encontrado. Nesse momento, ele sentiu dúvida, mas o jogador anônimo convenceu dizendo que era apenas teste de confiança. Você quer os Robux, não é? Então me mostre que você realmente confia em mim, disse o jogador. Jonasa, ansioso e confuso, cedeu à pressão e passou o número dos cartões. O jogador anônimo parabenizou ele, dizendo que ele havia cumprido o desafio com sucesso. Ele estava eufórico, acreditando que finalmente teria os Robux que desejava. Mas, em vez de receber os Robux prometidos, o jogador anônimo se desconectou do jogo, deixando os Jonasa esperando em vão. Ele tentou se conectar novamente, mas o jogador nunca mais apareceu. Foi quando avisou sua mãe. Ela ouviu gritar e ouviu ela gritar desesperada: Jonasa, o que você fez com o nosso dinheiro? A mãe dele estava em pânico, tentando entender o que havia acontecido, e ele, horrorizado, se deu conta do que tinha realmente feito. Ele correu até ela tentando explicar
deixar, mas ela estava inconsolável. O dinheiro da família havia sumido e Jonathan sabia que ele era o responsável por isso. Com a mãe furiosa e cheia de raiva dele, ele foi severamente punido. O castigo foi algo intenso que ele se sentiu perdido, culpado e envergonhado. O arrependimento tomou conta de seu coração, mas já era tarde demais. Sua confiança no amigo havia levado a família dele a uma situação insustentável. A culpa que ele carregava era pesada demais para uma criança tão jovem. Alguns dias depois, Jonas tentou se conectar novamente ao Roblox, mas em vez de jogar, ele deixou uma mensagem triste em seu perfil, dizendo que não iria mais viver. Ele não conseguiu lidar com a culpa e com o peso daquilo que havia acontecido, e aquele foi o seu último dia que ele entrou na Roblox. A história dele se espalhou como um alerta entre vários jogadores de Roblox, uma lembrança de que a confiança cega em estranhos, especialmente online, pode ter consequências devastadoras. Não importa o quanto desejamos algo, é fundamental entender que algumas coisas não valem o preço da perda da dignidade e da integridade. Jonas 769 nunca mais foi visto online, e sua história serve como uma triste lembrete de que no mundo digital a linha entre amizade e manipulação pode ser muito tênue. Precisamos aprender a confiar apenas nas pessoas que conhecemos e nunca sacrificar nossa moral ou nossa segurança em troca de algo virtual.